Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 16. Os primeiros passos. Francisco observou-lhe a rejeição da mente diante da sua mudança brusca e reforçou as suas atitudes de acompanhar Jesus com estes termos que a realidade faz compreender. As mãos não são adornos para a admiração alheia, mas ferramentas de trabalho para o aperfeiçoamento da alma. O sacerdote sacudiu a cabeça, como que jogando fora alguns pensamentos intrusos, e dispôs-se a trabalhar, cantando com os outros. O filho de Bernardone ficou ao seu lado, dando sequência à conversa, sem parar o trabalho, e falou-lhe ao ouvido: Padre, a igreja que pertences pelo coração e que ocupou e forma tua inteligência para o serviço de santificação, está ruindo nos seus alicerces mais sagrados. Urge reforçá-los, e para tanto temos que acordar. Não devemos abandoná-la, mas ajudá-la no seu despertar para Cristo. Há 12 séculos que o nosso Divino Mestre trouxe diretamente dos céus a luz para que não sucumbíssemos nas trevas. E esta luz vem se apagando pela ignorância humana. Nunca poderiam os herdeiros do Evangelho estimular guerras e matar irmãos por não pensarem como nós, nem destruir vidas preciosas, qual estão fazendo há muito tempo, por causa de um simples pedaço de terra que respeitamos muito, mas que não valorizamos tanto quanto eles, o Santo Sepulcro. Jesus é Espírito e importa que o adoremos como tal e em verdade. Ele é qual o ar, está em toda parte, bastando que o respiremos pelo amor. O padre, emocionado, sentiu uma força inexplicável penetrar em seu íntimo e chorou, trabalhando, mas chorou de entusiasmo, porque encontrou o que procurava há muito tempo, o encontro com Jesus. Estava ouvindo coisas que nunca ouvira de seus mestres em toda a sua carreira no clero romano, certificando-se de que a verdadeira sabedoria vem realmente de Deus. Os homens são apenas instrumentos da verdade, que se consubstancia nas leis naturais da vida. E pediu a Francisco, coisa que não pensara em fazer, com humildade: Quero ser teu discípulo. Francisco levantou a vista, olhou dentro dos olhos do sacerdote e falou serenamente: Seja discípulo do Cristo, meu irmão. Vamos trabalhar. A casa do sacerdote, daquele dia em diante, era para os sem-teto. E lá se formou uma comunidade de amparo aos sofredores de toda a ordem, e seu sítio em Rivo Torto foi transformado em acampamento para os primeiros discípulos de Francisco de Assis. Ali se reuniram, dentro da maior simplicidade, companheiros dedicados e decididos a acompanharem Francisco em seu esquema de pobreza e renúncia, no início de uma transformação social, lembrando com amor e cuidado os primeiros tempos do cristianismo. Já se pensava em muitas regras para a comunidade e cada vez mais crescia o interesse das pessoas pelo Evangelho redivivo.
Francisco não aceitava doações de qualquer ordem para a comunidade. Todos que nela ingressassem eram obrigados a se desprenderem dos bens materiais em favor dos sofredores e das instituições que amparassem a coletividade. A filosofia maior entre eles era trabalhar honestamente, sem a ferrugem da ganância, mas por amor ao labor. Em pouco tempo, destacaram-se os seguintes e principais seguidores de Francisco, identificados como freis, para destacá-los como companheiros do nosso personagem Francisco de Assis. Frei Leão, Frei Felipe, Frei Cândava, Frei Arlindo, Frei Bernardo, Frei Pedro, Frei Rufino, Frei Silvestre, Frei Ange, Frei Quirino, Frei Tancredo, Frei José, Frei Luiz, Frei Diogo, Frei Egídio, Frei Morico, João de Capela e Frei Sabatino. Depois, com o tempo e as bênçãos de Deus, como ele mesmo dizia, multiplicaram-se os seus seguidores por todo o mundo. Foram mais de 200.000 discípulos de Francisco de Assis, que por onde passavam, deixavam as sementes do Evangelho, aquelas que tinham o perfume dos primeiros dias do cristianismo de Jesus. Um que se destacou com grande expressão em todo o mundo e que até hoje é venerado por muitos povos foi Antônio de Pádua. Cuja estrela figura como de primeira grandeza nos céus das ordens franciscanas. João de Capela não figurou na lista como frei, por ter desistido, logo nos primeiros meses, da missão difícil da renúncia. Ele foi se despindo de tudo o que se referia aos bens terrenos. Antes, já tinha trabalhado dentro de si, pois conhecia muito bem o espiritualismo em geral. Admirava a vida de Sócrates e de Platão, era conhecedor da vida de Buda, o Iluminado, e tantos outros espíritos de escola que vieram contribuir para a ascensão da humanidade. Todavia, quando chegou o momento da renúncia, do ponto primordial da ordem, que era a castidade, não suportou a luta e os conflitos íntimos o derrubaram. E ele, João de Capela, procurou seu pai espiritual, com quem teve o seguinte diálogo: Querido irmão Francisco, tenho por ti grande admiração e respeito. Tua presença me confunde e me faz pensar no que tange à religião, a Deus e a Cristo. Teu modo de vida inflama meu coração de virtudes, dando-me forças para trabalhar dentro de mim. De vez em quando caio em êxtase nas minhas orações, mas quero, irmão Francisco, falar-te a verdade. Não posso esquecer o sexo. Este monstro dentro de mim apaga como que todas as minhas virtudes, se é que verdadeiramente as possuo. Há poucos dias encontrei uma companheira que toda a vida me fascinou e não suportei a atração que ela exerce sobre mim. Fico fora de mim,
mesmo quando na influência do amor físico. E, já que a minha consciência não admite que eu fale mentiras, posso dizer-te que para mim o sexo é a melhor coisa que Deus fez no mundo, como proliferação dos seres humanos, distração e prazer. Para mim é força poderosa que move todo mundo, e se os meus sentidos não me enganam, existe sexo em tudo no mundo, até no êxtase dos homens da religião. Mas o que sinto é este direto com a mulher, e eu te peço perdão por ter que dizer-te a verdade, pois não mereces que eu minta. Sinto na tua pessoa a imagem do próprio Jesus, nos chamados para a perfeição espiritual. Não sou digno de te acompanhar, porque não resisto à castidade. Vivo ainda sob a influência animal. Francisco já tinha notado, antes que ele falasse, a sua inquietação por mulheres, até mesmo pelas irmãs que frequentavam a comunidade, e orava por ele sempre que se lembrava de suas fraquezas. Olhou serenamente para João de Capela e disse com benevolência: João, não deixo de te amar por isso. Continuas a ser meu filho espiritual. A vida movida pela inteligência de Deus sabe o que fazer e está vendo primeiro do que tu as tuas necessidades. O tempo que gastamos no aperfeiçoamento é incontável pelos homens, mas nunca deixamos de ser filhos de Deus por não alcançarmos tal ou qual virtude. Nós te agradecemos pela tua franqueza, que muito nos ajuda no resguardo para com as nossas irmãs. E te peço que te esforces todos os dias para que o equilíbrio se faça em teu coração, que muito nos cativou, que merece todo o nosso carinho e amor. Prossegue nos trabalhos que começaste há muito tempo de reforma da tua igreja interna, no altar do teu coração. Deus jamais deixa sozinho o aprendiz de boa vontade nos caminhos das experiências. Se o teu corpo pede e a tua mente não encontra recursos para satisfazê-lo de outra maneira, seja precavido e estuda bem quais os caminhos legais que devem ser tomados, evitando os desastres que sempre ocorrem nesse ambiente, onde estão envolvidos vários sentimentos e troca de energias que desconhecemos. Que Deus te abençoe onde escolheres para viver. Vai, meu filho, porque o teu trabalho pode ser em outro lugar. Porém, não deves esquecer que, se tudo foi feito por Deus, tem a nossa parte que devemos saber dentro das diretrizes comandadas pelo bom senso. Que Jesus Cristo te guie sempre. João de Capela despediu-se e prometeu voltar quando estivesse em condições morais e espirituais para segui-lo, direcionado por todas as renúncias da ordem. Terminamos aqui esta nossa segunda parte. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.
Francisco foi a Roma. Sentiu necessidade de ir ao encontro do Papa, para que este desse ordem, para que ele se movimentasse no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo sem ser padre, pois pertencia à religião pelo coração. Compreendia a sua missão dentro da comunidade religiosa, que tinha em Pedro, o apóstolo, o primeiro Papa, e para isso necessário se fazia que o clero fizesse algumas mudanças, pelo exemplo de alguém na vivência de cada dia. Era consciente e compreendia profundamente o que era catolicismo e cristianismo, mas também era do seu conhecimento que deveria trabalhar com humildade, mesmo diante da prepotência, desenvolvendo um campo de renúncia, com a finalidade de despertar no coração do alto clero o amor pelo próximo e o respeito pelos direitos humanos de qualquer natureza. Uma religião não tem o direito de sufocar outra, nem de desmoralizar quem pense de modo contrário ao da sua formação espiritual. Logo entendeu que os conceitos de Jesus de Nazaré eram verdadeiramente a religião do amor. E isso requeria de sua parte e da comunidade que fundara muita tolerância. Ele era um semeador que veio semear. Não dissera certa feita Cristo aos seus discípulos que não arrancassem o joio enquanto não amadurecesse o trigo? E era isso que ele deveria fazer, deixar os dois crescerem juntos, que Deus, na hora certa, arrancaria o joio. Decidiu ir a Roma e logo partiu com alguns dos seus seguidores. Era Papa, àquela época, Inocêncio III, italiano que governou 18 anos, 6 meses e 9 dias, os destinos da Igreja Católica Apostólica Romana, no ano de 1198 a 1216. Francisco chegou à Cidade Eterna, fazendo anunciar a sua necessidade de falar com o Papa. Com muito custo, conseguiu que a sua pretensão chegasse até o mandatário da Igreja, pois os intermediários criavam barreira de difícil transposição entre o Vaticano e os visitantes. Somente havia fácil acesso quando estes fossem enviados por nobres, reis ou altos mandatários de outros países. E Francisco, com um punhado de acompanhantes maltrapilhos, não tinha chance de conversar com a alta corte do clero. É conveniente que lembremos, nesta hora, o Salmo 69, versículo 11, como profecia cumprida depois de passados 2000 anos. Uso um pano de saco por vestes e me tornei um objeto de escárnio para eles. As vestes de Francisco de Assis, como de seus companheiros, eram de sacos, daqueles que já haviam servido em outras atividades, presos na cintura por cordões trançados pelas suas próprias mãos. E assim, dentro dessa simplicidade, chegaram ao Vaticano para falar com o Papa Inocêncio III. Procuraram uma estalagem logo na entrada, mais distante do formigueiro humano,
onde havia gente de todas as nações, em variadas funções, por ser a religião o centro de todo o mundo. Francisco de Assis encontrou no dono da pousada um companheiro, por ter este ideias que afinizavam com as suas. Era um português radicado em Roma, já com muitas propriedades, de nome Antônio José Joaquim Maria, conhecido por José Maria e procurado por visitantes de todo o mundo que iam a Roma. Francisco, na sua mais alta simplicidade, expôs para o senhor José Maria o seu ideal, que era falar com o Papa Inocêncio III sobre a sua missão e o modo como entendia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O estalajadeiro, ao ouvir Francisco, ficara admirado com tão alta filosofia. Estava acostumado com gente de todas as categorias literárias e sábios de muitos países que por ali passavam, mas nunca ouviram o que saiu da boca daquele homenzinho simples no falar, mas sábio quando entendido. Embevecido pela conversa de Francisco e de seus companheiros, chegou a ter vontade de fazer parte daquela comunidade e a ela entregar-se de corpo e alma, por sentir que verdadeiramente aquele homem era de Deus, que não somente falava das ideias de Jesus, mas vivia os seus preceitos na edificação da própria vida. O português e a família vieram de Portugal por causa de perseguição política, mas era muito rico e trouxera muito dinheiro em forma de ouro, moeda que valia em qualquer lugar do mundo. O que ele achou inconveniente nas regras de Francisco, mas sem expor seu ponto de vista, foi a renúncia aos bens terrenos e à castidade. Para ele, as mulheres se constituíam em prêmio de Deus aos homens e para a terra, e o sexo era o conforto que todos poderiam ter. No resto, estava de pleno acordo. Achava que o clero deveria passar por urgente reforma e que estava mesmo decaindo. O Vaticano falava baixinho ao ouvido de Francisco. Está empobrecendo o mundo. É dono de muitas propriedades e domina as consciências. Está ficando prepotente, orgulhoso e até fazendo guerras, matando em nome de Deus, perseguindo em nome do Cristo. De vez em quando, punha as mãos na boca, com medo, pois era estrangeiro e deveria comportar-se bem no país que o acolhera e respeitar as leis, fossem elas quais fossem. O homem de Assis logo notou, pela sua penetração psicológica, a fraqueza do dono da estalagem e a nada o forçou. Seu caminho era outro, devendo dominar os impulsos inferiores para combater o anticristo, não pelo verbo em imensas plateias, porém ao longo da vida, no dia a dia com cada um. O português poderia ser seu amigo em Roma, nada o impedia. Seria mais uma força em favor do Evangelho redivivo. Entretanto, andar com ele, ser seu companheiro, era somente para os que renunciassem a tudo, até se necessário a própria vida, para que o Cristo vivesse com maior expressão e fosse lembrado com maior interesse. O dono da estalagem trazia gente nova todos os dias para conversar com Francisco, e todos saíam admirados com a sua presença e a sua fala. Trocavam ideias até alta madrugada, sempre em torno da vida de Jesus, de sua missão de Francisco no mundo, e de seus mais profundos objetivos. Certa noite,
Já se fazia silêncio profundo na cidade eterna, e as estrelas brilhavam com mais intensidade, como olhos de Deus. Estavam somente os dois homens, Francisco e José Maria. Este último pegou nas mãos do filho de Bernardone, beijou-as com ternura e falou comovido. Meu amigo, na noite passada tive um sonho, que não acredito ser sonho, mas realidade. Pude observar um cortejo de anjos descendo nesta estalagem e adentrando-se pela casa à tua procura. Alguns deles beijaram as tuas mãos, falando palavras de conforto, de esperança, cobrindo-te da mais bela roupagem que se pode pensar. Pareceu-me que o céu desceu à terra, à tua procura, e até alimentos te deu em forma de luz. Cantaram hinos de louvor a Deus, falaram-me sobre coisas que não entendi, mas sei que estão dentro de mim. Quando aqui chegaste, eu era contrário à tua ida ao Vaticano para falar com o Papa, pelo modo como te vestes. Eles não o receberiam, pois muitos barões, condes e até mesmo reis, por vezes perdem viagens na busca de entrevista com a sua santidade. Ele não fala com todos os que o procuram, e as suas vestes denunciam muita pobreza. Mas, agora que sei quem és, acho que o Papa deveria ouvi-lo e deves insistir em conversar com a sua santidade, pois muita coisa poderá ser mudada. Que Deus te abençoe. A casa aqui, Francisco, é tua, bem como de teus companheiros. Poderás ficar o tempo que te aprouver para esse serviço de Deus. Francisco quis passar para ele alguns valores em pagamento dos dias que estavam ocupando a sua estalagem e por vezes comendo, mas ele definitivamente não aceitou, colocando-se à sua disposição para tudo que dele precisasse. Francisco, meio constrangido, pensou no que poderia fazer em favor do dono da estalagem, e ele, com os companheiros, passaram para a cozinha nos momentos que sobravam para o descanso, começando a trabalhar, mesmo sob o protesto da família do português. Foi uma grande alegria para todos da estalagem. Dona Zita, mulher do português, aproximou-se de Francisco com respeito e falou com meiguice. Não é necessário que aqui trabalheis, ainda mais na cozinha, para comer e dormir. Todos vós tendes o direito de usar esta estalagem o quanto quiserdes, por serdes filhos da caridade e preocupar-vos somente com o bem-estar das criaturas. Meu marido vos conhece bem e sabe que sois da mais alta confiança pelos ideais que carregais nos corações. Francisco olhou para Dona Zita com ternura e falou-lhe ao coração: Senhora, os teus sentimentos estão iluminados pelo amor de Deus. No entanto, quero que todos desta casa saibam que o trabalho para nós é força que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. O primeiro dever do homem deve ser o trabalho que, com amor, é oração das mais festejadas pelos anjos dos céus. Quem não trabalha com alegria não sente a manifestação da vida e não tem oportunidade de conhecer o Criador que não para um instante, e Jesus Cristo, que opera sempre em nós e fora de nós. Nós te pedimos, por caridade, que nos deixes trabalhar na cozinha e na limpeza desta casa, cujas portas foram abertas para nós, e a fraternidade nos acolheu como filhos do coração. E pegando as mãos grossas de Dona Zita, beijou-as com gratidão, dizendo: Deus te abençoe e que a vida te conduza para o coração de Cristo. A emoção com a participação dos sentimentos do amor fez a senhora chorar
e sair limpando os grandes olhos no avental de trabalho. Francisco era um ímã, cuja força penetrava em todos os corações que, como ele, amam a Deus e ao Cristo. Todos, sem exceção, que ouvissem o filho de Dona Maria Picalini, encantavam-se com a sua presença, que personificava o amor. Os companheiros de Assis trabalhavam com todo carinho na higienização da casa e da cozinha propriamente dita, no preparo de alimentos para centenas de pessoas, quase todas viajantes, que vinham visitar ou comerciar em Roma, levando a sua fama para o mundo inteiro. Certa noite, José Maria, meditativo, procurou Francisco, que ainda não tinha dormido. Agasalhava seus companheiros, querendo saber se tudo estava bem em seus corpos e almas. Quando conversava de cama em cama, como era seu costume, entrou José Maria, que queria conversar um certo assunto com Francisco, falando-lhe: Estimado Senhor, o nosso respeito, se for da graça de Deus, quero falar-te algo que faz o meu coração descompassar de vez em quando. Comovido, a fala custava a sair, e neste intervalo, Francisco respondeu com interesse: Fala, meu irmão, fala. Para nós é um prazer ouvir-te. Queremos saber mesmo tudo que teu coração queira nos contar, e se estiver ao nosso alcance, poderemos ajudar-te ou pedir a Jesus, o que é mais indicado para todos os casos. José Maria sentou-se em tosco banco com Francisco e narrou para ele o seu sofrimento. Francisco tem uma filha que muito amo. A princípio, ela quase foi desprezada pela minha esposa. Não sei bem por que motivo. Só sei que ela é a minha própria vida e que de 3 anos para cá começou a apresentar umas escamas em todo o corpo. Essas escamas caem com o tempo, ficando em seu lugar ferimentos, cujas secreções são intoleráveis e ninguém suporta o mau odor. Os outros irmãos a desprezaram igualmente, e ela vive hoje lá nos fundos, em um cômodo que fizemos para ela. Também não se levanta da cama, tendo uma criada somente para olhá-la dia e noite. Eu durmo lá com ela e isso faço por amor. Não me esqueço dessa criatura um só minuto. É uma moça linda, em seus 22 anos de idade, que tinha muitas esperanças na vida. Eu te peço, pelo amor que tens aos teus pais, ou a alguém a quem muito amas, que a visites. Uma coisa dentro de mim me faz pedir-te para abençoá-la e, se possível, levar-lhe a tua palavra consoladora. Quem sabe poderás devolver a alegria e a esperança ao seu coração sofredor? E não pôde mais conversar pela emoção, pela dor que sentia ao vê-la, mesmo em pensamento, naquele estado. Francisco, condoído por ver o estalajadeiro naquela depressão, sofrendo pela filha enferma, começou, no silêncio d'alma, a pedir a Deus pela saúde da moça. O português prosseguiu com certo cansaço. Já procuramos todos os meios de tratamento e falharam todos os recursos. Não sei mais o que fazer. Tenho dinheiro e posso gastá-lo para curá-la, mas com quem e onde? As portas, Francisco, estão todas fechadas.
É uma doença incurável para os homens. Só Deus, só Deus. E o lenço umedeceu novamente no pranto. Fim da segunda parte. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.